Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube do Poder do Cosmos. Antes de mais nada, gostaria de vos agradecer a todos pelos desejos de melhoras que me foram deixados a semana passada, quando souberam que adoeci repentinamente e que tive de ir para o hospital. Por isso é que não houve vídeo a semana passada, nem de previsão dos anjos, nem sobre outro tema, porque apesar da situação não ser uma situação em si que me impedisse de gravar, a medicação deu-me imenso sono e eu acabei por passar os dias praticamente todos a dormir e, portanto, dar consultas foi impossível mesmo, não dava a gravar vídeos, muito menos. Em relação àquilo que se passou, algumas pessoas têm uma ideia daquilo que terá sido, mas gostava só de vos dizer que neste momento a situação está perfeitamente controlada. Vou ser vista novamente em outubro, mas em princípio o problema estará já resolvido, já tratado, mas de facto tive que estar parada durante uma semana e meia, sensivelmente. Gostaria também de dizer que se quiserem apoiar este canal, a única coisa que precisam de fazer é fazer like no vídeo. Por favor, se puderem, deixarem um comentário também. O comentário não precisa de ser nada grande, pode ser um símbolo, um emoji, pode ser simplesmente dizerem bom dia, boa noite, é o suficiente já para poder contar e também, claro, que se puderem subscrever o vídeo. Mais uma informação que eu gostaria aqui também de vos deixar é que vai haver mesmo o vídeo em que eu vou responder às vossas perguntas, às vossas dúvidas que têm sido deixadas nos comentários relativamente à questão das chamas gêmeas, que é algo que deixa também aqui algumas dúvidas. Quem quiser ter uma consulta comigo, basta enviar uma mensagem para o número do WhatsApp que vai passando aqui em baixo ao longo do vídeo. De resto, vamos então começar com aquilo que nos trouxe a todos aqui hoje, que são exatamente as previsões de tarô e as mensagens dos anjos para a próxima semana, esta semana que se inicia hoje, segunda-feira, para todos os signos do zodíaco. E começamos com Carneiro. Carneiro, esta semana, olhando aqui para as 3 cartas que vos saíram, existe aqui uma mensagem bastante clara relativamente a algo que vocês terão que fazer esta semana, algo que será importante que aconteça. A nível de carta de tarô, a carta que vocês têm esta semana é a carta da força. E a carta da força é uma carta que traz imensa energia aqui associada a ela. É também uma carta que nos vem falar, acima de tudo, de terem esta força, esta valentia, esta coragem. Eu quero agarrar aqui especificamente na palavra coragem, porque quando virem as outras 2 cartas vão entender que coragem faz bastante sentido. Portanto, esta é uma semana em que, seja relativamente à vida profissional, vida familiar, à vossa vida amorosa, existe aqui esta componente de conseguirem ser corajosos, conseguirem enfrentar as adversidades, conseguirem ir contra determinados problemas, mas é também uma carta que diz que é uma semana em que devem seguir os vossos talentos, portanto, aquilo em que vocês são verdadeiramente bons, aquilo em que vocês se sentem verdadeiramente à vontade a fazer, é uma semana em que deverão também experimentar fazê-lo ou passar mais tempo a fazê-lo do que aquilo que vocês geralmente fazem. Mas eu quero agarrar acima de tudo aqui nesta questão da coragem, porque a nível de mensagem dos anjos, vocês têm uma carta que diz deixa ir. Esta carta diz let it go, deixa ir. Ou seja, aqui quando estamos a falar de deixar ir, estamos a falar de várias situações diferentes. Podemos, por um lado, estar a falar de qualquer coisa que está na vossa vida e que neste momento já não tem mais nenhum propósito, já não faz mais sentido estar na vossa vida, Carneiro. Imaginem, se for na vida amorosa, podemos estar a falar de um relacionamento que vocês mantêm e que é um relacionamento que já não vos faz bem, já não vos faz mais felizes, mas que vocês ainda não tiveram coragem de terminar, ainda não tiveram coragem de se afastar. E daí vir aqui a carta da força, que nos vem dizer que têm que ter força, que têm que ser corajosos para poder deixar ir. A mesma coisa se estivermos a falar, imaginem, se for uma situação com um familiar, uma situação a nível profissional, qualquer coisa que vocês não estão a ser capazes de abrir mão, mas que precisam de abrir mão. Por outro
outro lado, podemos estar a falar de alguma raiva ou algum tipo de sentimento menos positivo que vocês estejam a guardar dentro de vocês mesmos e que seja necessário libertar. Portanto, para aqueles que estão ainda a sentir alguma mágoa, deixar ir essa mágoa. Alguém que esteja a sentir ainda raiva, que esteja a sentir algo de negativo, algo de pesado, se calhar chegou à altura de deixar essa sensação ir, deixar esse sentimento ir embora. Se calhar está na altura de perdoar, mas acima de tudo de deixar ir sentimentos negativos, coisas negativas, tudo aquilo que neste momento já não vos sirva, tudo aquilo que neste momento já não tenha um propósito. E isso nem sempre é fácil fazer e é por isso que eu penso que estas duas cartas vêm tão associadas esta semana, porque por um lado temos a força, a energia, a coragem, a força de se conseguir lutar contra as adversidades e depois esta mensagem de deixa ir. Portanto, claramente, carneiros, estamos aqui a falar para alguém que precisa de ou deixar alguém sair da vossa vida ou deixar uma determinada situação sair ou então pura e simplesmente deixar determinados sentimentos saírem da vossa vida, abandonarem o vosso coração porque pura e simplesmente já não fazem mais falta, já não estão a preencher nenhum propósito. E isto vem bater também aqui com a carta dos anjos esta semana, e a carta dos anjos esta semana vem-nos falar em propósito, vai-nos falar em propósito. E eu penso que estas três cartas estão completamente interligadas, porque se vocês tiverem aqui a coragem, a força necessária para deixar ir aquilo que já não vos serve mais, vocês irão estar finalmente a atingir o vosso propósito, ou o propósito de algo que é importante para vocês. Portanto, carneiros, é impossível esta semana ler-vos sem ler as três cartas em conjunto ao mesmo tempo, porque tem aqui uma mensagem fortíssima, a mensagem de atingir o vosso propósito, fazer o vosso propósito, deixando ir aquilo que não interessa mais, e para o fazer necessitam da carta da força, que vos vai dar coragem e vos vai dar a capacidade de enfrentar todas as adversidades que vos possam aparecer perante esta situação. Deixar ir nunca é fácil, deixar ir é sempre algo extremamente difícil de se fazer. No entanto, quando finalmente se faz, a sensação que vão ter vai ser uma sensação de alívio, uma sensação quase de uma recompensa. Portanto, vale a pena. Arrisquem, tenham a coragem de deixar ir embora aquilo que não vos serve mais para que encontrem o verdadeiro propósito. Se conseguirem fazer isso acontecer, vão sentir-se muito melhor, mais aliviados e no caminho certo novamente. E passamos para Touro. Touro, esta semana é uma semana em que a mensagem que eu tenho aqui para vocês no geral é um bocadinho uma mensagem que diz: acordem, olhem para a realidade, para as coisas como elas são, porque é assim, a nível de carta de tarô vocês têm aqui a Dama de Copas, e a Dama de Copas é uma carta que nos remete imediatamente para uma sensação de alguém extremamente sonhador. E o estar sonhador, Touro, não é uma coisa má, não é? Eu podia dizer-vos aqui 30 mil razões pelas quais estar aqui numa fase sonhadora é algo de positivo. No entanto, eu depois tenho aqui outra carta a seguir que me leva a questionar até que ponto é que não estarão aqui a ser demasiado sonhadores, mas já lá chegaremos. Mas relativamente aqui ao serem sonhadores, não é mau. Portanto, imaginem, se nós estivermos a falar sobre vocês necessitarem de resolver um problema, estarem com esta carta esta semana é excelente para isso, porque é uma carta que também vos vai ter aqui, vai-vos trazer a capacidade de conseguirem arranjar soluções criativas para os vossos problemas. E quando eu falo aqui em soluções criativas imaginem um problema no vosso relacionamento amoroso e de repente vocês lembram-se aqui de uma solução que é algo fora da caixa, completamente fora aqui do vosso normal, do vosso comum, mas vai funcionar. Ou a nível profissional existe qualquer coisa que necessita de uma solução e vocês de repente
dificilmente vão conseguir encontrar aquela solução diferente e criativa para conseguir resolver esse problema. Portanto, o estarem sonhadores não é necessariamente uma coisa negativa, porque muitas vezes quando nós estamos a sonhar, quando estamos a pensar em como é que eu quero que seja a minha relação, como é que eu quero que seja a minha vida no trabalho, muitas vezes ao termos estas ideias, estes sonhos, acabamos por conseguir não só descobrir soluções para como é que chegamos lá mais rapidamente, como conseguimos também encontrar determinados caminhos que, se não estivéssemos a sonhar sobre isso, talvez nem sequer lá chegássemos. Portanto, a parte sonhadora não é má. Esta é também uma carta que diz, Touro, que devem seguir o vosso coração. Portanto, se estiverem na dúvida entre aquilo que estão a pensar e o que estão a sentir, vão por aquilo que estão a sentir esta semana. Aproveitem, porque vão ter aqui soluções criativas também a aparecer, inspiração também, é uma semana em que vão estar mais inspirados. Agora, a parte em que me preocupa o sonhador, Touro, é porque a nível de mensagem dos anjos, vocês têm aqui esta carta que fala sobre o fumo e os espelhos. E o fumo e os espelhos é uma carta que nos vem dizer que alguns de vocês poderão estar aqui com uma determinada tendência para olhar para uma situação um bocadinho com os olhos do passado e não com aquilo que está verdadeiramente a acontecer. Imaginem, por exemplo, num relacionamento. Imaginem que num relacionamento vocês já foram traídos por essa pessoa. Mas, entretanto, vocês perdoaram, a coisa continuou bem, vocês estão juntos há imenso tempo, a outra pessoa nunca mais fez nada sequer para vos deixar em dúvida, mas vocês não conseguem deixar de olhar para a relação sem se lembrar daquilo que aconteceu para trás e acabam por se tornar extremamente possessivos, desconfiados, tóxicos e estarem a destruir a relação ao ter esse tipo de atitude. Ou então, ainda pior, imaginem que quem vos traiu ou quem vos fez mal nem sequer é a pessoa com quem estão agora. Imaginem que quem vos fez mal é uma pessoa já do vosso passado, um ex-marido, um ex-namorado, uma ex-mulher, uma ex-namorada, alguém que já nem sequer está com vocês. E vocês estão noutra relação, uma relação nova, uma relação com uma pessoa nova, e em vez de estarem a olhar para aquela relação de acordo com a pessoa que vocês têm, vocês estão constantemente desconfiados, constantemente a pensar: esta pessoa se calhar vai me trair, será que está mesmo a fazer aquilo que me está a dizer? Se calhar é melhor eu ir ver o telemóvel, que é só para ter a certeza de com quem é que esta pessoa está a falar. Ele disse que ia ficar a trabalhar até mais tarde, será que é mesmo verdade? E de repente deixam esta toxicidade de uma situação que nem sequer aconteceu com esta pessoa e vocês deixam entrar na relação e prejudicar. Ou seja, esta carta significa que alguns de vocês não estão a olhar para as situações atuais de acordo com aquilo que está a acontecer, mas de acordo com algo que já aconteceu, algo que está para trás e que não necessita de estar aqui neste momento. É uma carta que também diz que vocês poderão estar com alguma tendência para não conseguir ver bem determinadas situações, para poderem estar aqui um pouco iludidos também com alguém. Portanto, tentem olhar para as coisas um pouquinho de outra forma esta semana, Touro, porque este exemplo que eu dei de vocês estarem a olhar para o relacionamento atual de acordo com o relacionamento passado, isto é válido para muita coisa. Isto é válido também, imaginem, para uma situação profissional em que só porque um chefe não gostou de uma coisa que vocês fizeram, de repente vocês pensam que o chefe não vai gostar de nada e depois às tantas desmotivam completamente. Portanto, pode haver aqui esta tendência da vossa parte de confundir um pouquinho as coisas, não estarem a lidar com as situações da melhor forma ou verem as coisas exatamente como elas são. E é por isso que a nível de mensagem dos anjos vem esta carta que nos fala em conhecimento, fala aqui em adquirir conhecimento. E aqui quando falamos em adquirir conhecimento é sim, literalmente, porque não estudar mais, aprender mais, quanto mais conhecimento nós tivermos melhor, como é óbvio, mas perante uma situação em que estamos com uma carta que nos vem falar aqui de ilusões, conhecimento também nos vai remeter para vocês terem um melhor conhecimento daquilo que é a vossa realidade neste momento. Ou seja,
deixa-me ver como é que a minha relação amorosa verdadeiramente é. Portanto, em vez de eu estar a lembrar-me da minha outra relação amorosa e do quanto eu sofri, do mal que aquela pessoa me fez e agora de repente estou desconfiada que me possa acontecer o mesmo, não, deixa-me olhar para isto como isto é, não como aquilo que eu penso que poderá ser porque já me aconteceu algo deste género no passado. E, portanto, conhecimento vem um pouco também nesse sentido, que é ganharem conhecimento da vossa realidade, das situações que verdadeiramente vos estão a acontecer. Portanto, conhecimento, muito importante esta semana. Cuidado aqui com as ilusões, mas também cuidado com estarem a olhar para as situações com o filtro do passado, por assim dizer, e depois não se esqueçam aqui com a nossa Dama de Copas, que nos vem dizer que estão com tendência para serem mais sonhadores, o que não é necessariamente mau, mas estarem muito sonhadores ao mesmo tempo em que estão aqui com uma carta que fala de ilusões, também nos remete para a ideia de que poderão estar tão sonhadores que não estão com os pés 100% bem assentes na terra e bem assentes naquilo que é a vossa realidade neste momento. Portanto, Touro, eu não acho que isto seja negativo, eu só acho é que vos está a ser claramente pedido que vocês estejam um pouco mais enraizados, estejam um pouco mais no aqui e no agora e que consigam ter uma maior consciência daquilo que é a vossa relação atual, o vosso emprego atual, a vossa relação com um determinado amigo ou com um determinado familiar e não tanto olhar para aquilo que já foi, para aquilo que já está lá atrás. Portanto, com tudo isto, eu acho que se forem capazes de o fazer, acabam por ter uma excelente semana e talvez o conhecimento seja não só um conhecimento sobre a vossa realidade atual, mas talvez até um conhecimento que abranja mais qualquer coisa. E passamos para Gêmeos, a quem está a ser pedido esta semana, acima de tudo, que haja introspeção, que haja mais momentos de reflexão. Vocês têm a nível de carta de tarot a carta do Ermita. E a carta do Ermita, toda ela é uma carta que remete para introspeção, remete para que passem mais tempo convosco, mais tempo sozinhos, mais tempo não necessariamente isolados, até porque nestas alturas em que ainda estamos no meio de uma pandemia, que estamos agora a começar a ter liberdade, se calhar estar isolado não é aquilo que toda a gente pretende, mas é uma carta que pede que haja aqui um período de reflexão, um período de calma. É aqui pedido que pensem muito bem antes de tomar algum tipo de decisão. É uma carta que fala sobre solidão também, sobre uma busca interna acima de tudo, porque muitas vezes nós já temos a resposta para os nossos problemas e para as nossas questões, mas simplesmente não estamos a conseguir ver, apesar dessa resposta estar dentro de nós. E, portanto, é isso que esta carta pede. Esta semana é-vos pedido, Gêmeos, que haja um período de pausa, um período em que têm de acalmar um pouco o pensamento, aquietar aqui a vossa mente e ter aqui um período de maior reflexão, maior solidão, maior busca interna. Talvez num relacionamento estejam a precisar de se afastar um pouquinho e estarem mais convosco e não tanto só a funcionar como duas pessoas numa relação, mas estarem mais como vocês mesmos. Se calhar a nível profissional estão a precisar de tirar algum tempo para pensar verdadeiramente sobre algo que precisa de acontecer. E esta mensagem é tão forte, tão forte, tão forte, que mesmo a nível de mensagem dos anjos, vocês têm esta carta que se chama literalmente aquietar a mente, portanto, acalmar a mente, parar, travar. É uma carta que vem pedir também reflexão, tal como o Ermita. É uma carta que vem pedir também aqui períodos de meditação, períodos de introspeção, períodos de olharem mais para dentro e conseguirem ouvir as respostas para os vossos problemas. Portanto, tanto a nível de tarot como a nível de mensagens dos anjos, está-vos a ser dita literalmente a mesma coisa, com cartas diferentes, mas é isto que vos está a ser pedido, que é refletir, parar, acalmar um pouquinho, acalmar os pensamentos, perder aqui algum tempo em fazer uma busca interna, fazer uma meditação e aquietar a mente até encontrar a solução.
No entanto, quando encontrarem aquilo que necessitam, vem aqui a mensagem dos guias que nos fala em ação. E esta ação vem aqui sobre duas formas. Primeira forma, depois de fazerem a vossa meditação, a vossa reflexão, o vosso período de isolamento e o chegarem mesmo aqui verdadeiramente à conclusão do que é que necessitam, agir de acordo com aquilo que necessitam de fazer. A segunda parte desta carta de ação é: se vocês necessitam verdadeiramente de parar, de refletir, de aquietar a mente, então façam-no. É uma ação também no sentido de se forçarem a parar, porque muitas vezes vocês sabem que precisam disso, mas não tomam uma atitude para parar verdadeiramente. Eu não tenho tempo para essas coisas, eu não posso agora acalmar, aquietar a mente, nem meditar, porque eu preciso de fazer o jantar e depois tenho que limpar a cozinha e depois a seguir tenho que preparar isto para o meu emprego e depois tenho que dar banho aos miúdos e a seguir tenho que ir com o cão à rua. Nós, para meditar, muitas vezes basta-nos 60 segundos e já podemos estar a meditar. Basta simplesmente tentar parar um pouquinho, nem que seja por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, pode ser o suficiente. Não precisa ser uma coisa de 1 hora, não precisa ser uma coisa demorada. E por vezes, só esse pequeno momento de silêncio, em que não estamos a pensar em tudo aquilo que temos para fazer ainda ao longo do dia, já pode ser o suficiente para termos um pouquinho de introspecção e conseguirmos aquietar um pouco a mente. Portanto, a ação aqui também vai no sentido de fazerem por vocês e obrigarem-se a vocês mesmos a parar, nem que seja por 1 minuto. Porque é muito fácil nós dizermos que não temos tempo, quando na realidade 1 minuto não custa nada. E se calhar até perdemos mais do que isso a agarrar num telemóvel e a passar tempo no Facebook ou a jogar um jogo qualquer, quando se calhar ganhávamos mais em estar 60 segundos em silêncio, sozinhos connosco mesmos. Portanto, a ação com um duplo sentido, a importância de aquietar a vossa mente, acalmar, meditar e refletir, e depois o nosso ermita que nos vem trazer também a necessidade de aquietar a mente, mas também de introspecção, de reflexão e de busca interna. É uma semana em que tenho que fazer um trabalho interno muito, muito grande, Gêmeos, mas garanto-vos que vai valer a pena. E passamos para Caranguejo. Caranguejo, vocês esta semana têm uma semana dedicada, por um lado, à vossa grande força e, por outro lado, ao vosso conhecimento divino. Portanto, acaba por ser aqui uma junção muito interessante. A nível de carta de tarô, vocês têm esta semana o 9 de paus. E o 9 de paus é uma carta que nos vem falar imediatamente sobre uma grande força, uma grande capacidade que vocês têm dentro de vocês mesmos de resiliência, de conseguirem aguentar determinadas situações, conseguirem ultrapassá-las, conseguirem encontrar aquela força interior para conseguir lidar com aquilo que o universo vos coloca à frente e os novos desafios com que vocês também se vão deparar. Portanto, é uma semana em que vocês vão sentir que estão com uma maior capacidade para conseguir lidar com problemas a nível do vosso relacionamento amoroso, situações profissionais, situações familiares, até mesmo algum tipo de situação com amigos que necessite ser resolvida. É uma carta que ao mesmo tempo também mostra que não só vocês vão ser capazes de agir com resiliência e não só vão ter esta grande força, como ao mesmo tempo também vão fazê-lo com cuidado, ou seja, vocês não vão pura e simplesmente tomar aqui determinadas atitudes sem pensar muito bem primeiro antes de tomar cada uma dessas atitudes. Portanto, será tudo aqui feito com extremo cuidado, tudo muito bem pensado antes de acontecer, e a vossa capacidade de resiliência e força vem também desta vossa capacidade de fazer as coisas com cuidado, de fazerem as coisas com alguma atenção. E depois é curioso quando nós juntamos aqui a carta dos anjos, porque a carta dos anjos vem aqui também bater muito com esta capacidade que vocês vão ter, esta tenacidade, esta vontade de não desistir, de continuar a lutar, continuar a ir em frente. E vocês têm uma carta interessantíssima, que é a carta da
Divina Matriz. A carta da Divina Matriz significa que esta semana vocês vão ter um pouco mais de consciência daquilo que é o universo que nos está a rodear. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: sabem aquele conceito que vem da física quântica e não só, de que aquilo que nós pensamos cria a nossa realidade? Esta semana será uma semana, caranguejo, em que isso vai fazer muito mais sentido para vocês. Aquela ideia de, se eu tiver pensamentos positivos, eu vou atrair algo positivo. Se eu tiver pensamentos mais negativos, eu vou atrair algo mais negativo para mim. Se eu quero um emprego novo, eu tenho que pensar que quero um emprego novo. Se eu quero que uma coisa boa me aconteça, eu tenho que transmitir essa vibração para o universo. E é uma semana em que vocês vão estar muito mais conscientes disso. Portanto, esta questão aqui da força, da resiliência, da tenacidade, tudo isso vai ser ainda mais possível para vocês, porque vão estar também aqui com esta noção de que estamos todos interligados, estamos todos conectados, e aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vibramos, aquilo que nós emanamos para o universo, é aquilo que o universo nos vai dar de volta. E vocês vão ter perfeita consciência disso esta semana. Ou seja, acabam por ter um maior conhecimento sobre como é que as situações se desenrolam, se desenvolvem, como é que elas vão verdadeiramente acontecer. E depois tem uma carta a nível de mensagem dos guias que fala sobre longevidade. A longevidade tem a ver exatamente com esta capacidade de resiliência que vocês têm e de fazer com que consigam tolerar, suportar e fazer as coisas durarem mais tempo do que aquilo que outra pessoa seria capaz de fazer se não tivesse estas capacidades. E é nesse sentido que vem aqui a longevidade a aparecer na vossa leitura. Portanto, longevidade no sentido de vocês conseguirem aguentar mais tempo, fazerem as coisas durarem mais tempo, sempre a vosso favor. O conhecimento aqui da Divina Matriz e de saber que todos nós estamos interligados, tudo no universo está interligado, e terem consciência que aquilo que vocês pensam tem uma determinada vibração, essa vibração vai ser emanada para o universo e o universo depois vai responder da mesma forma. Portanto, se querem algo positivo, têm que pensar positivo, porque se pensarem pela negativa, virá algo negativo para vocês. E sempre muito, muito, muito bom esta semana para vocês, caranguejos, esta capacidade de ter aqui uma grande força, capacidade de tenacidade, resiliência, mas fazerem as coisas também com cuidado e de forma muito bem pensada. Portanto, no geral, para todos vocês, caranguejos, é uma excelente semana que têm pela frente. E passamos para Leão. Leõezinhos, temos uma semana fantástica pela frente. Há muito tempo que Leão não tinha cartas tão boas como as cartas que estamos a ter esta semana. Esta semana, Leõezinhos, estamos regidos pelo Rei de Pentáculos. E o Rei de Pentáculos no tarô é aquele que é conhecido como aquele que providencia, aquele que cuida dos outros, aquele que consegue arranjar as soluções, aquele que consegue ajudar as outras pessoas naquilo que for preciso. Portanto, imaginem, se estivermos a ter um problema no nosso relacionamento, vamos ser nós que vamos conseguir esta semana conseguir resolver e encontrar a melhor solução. Se a pessoa com quem nós estamos está a precisar da nossa ajuda, nós vamos conseguir providenciar a ajuda que essa pessoa está a necessitar. A nível profissional, se um colega necessita, nós vamos conseguir ajudar esse colega. Enfim, há aqui imensas situações em que nós vamos conseguir ajudar, conseguir providenciar qualquer coisa. É também uma semana em que vamos estar com um sentido muito prático, e como vamos ter esse sentido muito prático, é por isso que também ao mesmo tempo vamos conseguir ajudar tanto, porque muitas vezes quando alguém tem um problema, foca-se imenso na parte emocional do problema, e por vezes se uma pessoa está muito
muito nervosa, muito ansiosa, se está com medo de qualquer coisa, se está assustada, se está com pressa, se calhar acaba por não pensar tão bem e não conseguir encontrar determinadas soluções. Mas esta semana, Leão, vai haver aqui um sentido muito prático. Portanto, se uma pessoa vier ter connosco esta semana, e para quem não me conhece e estiver a ver pela primeira vez, eu digo connosco porque eu sou Leão também, é por isso que eu estou a falar desta forma. Mas imaginem, se a pessoa vem ter connosco com um problema muito aflita, a dizer, eu não sei o que é hei de fazer, porque isto e porque aquilo, nós vamos conseguir ter aquele raciocínio prático e vamos começar por partes. O que é que precisa de ser feito aqui? Então vamos fazer isto e isto e isto e isto e vamos conseguir encaminhar a pessoa. Portanto, vai haver aqui um sentido muito prático e isto é não só para ajudar os outros, mas até a nós próprios, do género, ok, eu preciso de resolver esta situação, como é que eu vou fazer? Fazendo este passo, este passo e este passo. Portanto, tudo de uma forma muito prática, tudo de uma maneira que não se esteja a colocar os sentimentos e os medos e determinadas emoções que possam até atrasar o processo. Portanto, vamos ser uns leões extremamente práticos, que nem sempre acontece com leão, como vocês sabem, porque leão muitas vezes é mais emotivo, mais explosivo, é um signo que gosta muito mais e por vezes até somos um bocadinho dramáticos, a verdade é essa. Mas vamos ter aqui uma semana de sermos práticos, sermos extremamente confiáveis também. Portanto, esta é aquela semana em que nós verdadeiramente não queremos faltar com a nossa palavra, não queremos andar para trás e se nós prometemos a alguém que vamos fazer uma coisa, vamos fazer mesmo. Portanto, se nós dissemos que vamos fazer algo naquele dia, àquela hora, esta semana, sem dúvida nenhuma, estamos a ser confiáveis e vamos fazer isso. Portanto, é a semana em que se pode confiar perfeitamente em Leão, porque a grande tendência será aquilo que nós dizemos é aquilo que nós verdadeiramente iremos fazer. Outra coisa esta semana que se vai notar é que somos extremamente bons naquilo que fazemos. E, leõezinhos, por natureza, vocês todos sabem que pelo menos nós gostamos de pensar que somos assim e que somos bons em tudo aquilo que fazemos. E o que é certo é que a maior parte dos leões são realmente pessoas extremamente dedicadas e acabam por serem bons naquilo que fazem, até porque gostam de ficar bem vistos, não é? Leão tem sempre aquela questão da vaidade também, de se querer mostrar um pouco e, portanto, isso vai acabar por sobressair um pouco mais ainda esta semana. Ou seja, a nível profissional, vocês vão estar ainda melhores do que aquilo que costumam estar, vão saber aquilo que estão a fazer, a nível do vosso relacionamento, vão ter perfeita consciência daquilo que estão a fazer e vão fazer bem. Portanto, é aquela semana em que vocês são confiáveis, bons naquilo que estão a fazer e naquilo que sabem fazer. Um signo que vai ter aqui esta capacidade para ser prático, trabalhar, resolver situações e conseguir ser muito bom naquilo que está a fazer. Portanto, é uma semana em que vai ser bom nós conseguirmos colocar algumas fundações. Imaginem, num relacionamento amoroso, se calhar é a semana correta para Leão começar a construir determinados alicerces, ou a nível profissional, se estão a pensar em iniciar um determinado projeto, é uma boa semana para aproveitar o facto de estarem com um sentido prático maior, de estarem bons naquilo que costumam fazer e ser uma boa semana para começar as fundações, os alicerces daquilo que vocês querem verdadeiramente fazer. E vai bater claramente aqui com a carta dos anjos, que é uma carta que nos fala sobre possibilidades infinitas. Possibilidades infinitas. Ou seja, Leão, vocês vão estar aqui de tal forma práticos, focados, a serem bons naquilo que estão verdadeiramente a fazer, a terem esta capacidade, um raciocínio lógico ao mesmo tempo, que as possibilidades que vêm com isso são infinitas. Ou seja, vocês poderão ter aqui uma excelente oportunidade para resolver qualquer coisa ou melhorar a vossa vida amorosa, iniciar um projeto profissional, melhorar um projeto profissional que estejam a fazer, melhorar uma situação com alguém da vossa família, com algum amigo. Ou seja, esta semana, Leão, basicamente o céu é o limite. Portanto, aquilo que vocês quiserem fazer, seja em que área for da vossa vida, está em aberto. É algo que vocês podem fazer, podem avançar, tudo aquilo que vocês quiserem verdadeiramente fazer e estiver verdadeiramente dentro de vós,
é a semana certa para o fazer e para avançar. E depois tem aqui como mensagem dos guias a carta da educação. E aqui educação vem no sentido do conhecimento, vem no sentido do saber fazer. E portanto está aqui ligado com o que esta carta também nos estava a dizer relativamente ao serem bons naquilo que estão a fazer. Porque para sermos bons naquilo que fazemos, nós temos que conhecer verdadeiramente aquilo que estamos a fazer. E vem daí a educação no sentido escolar, no sentido académico, ou seja, é uma boa altura para vocês colocarem em prática o vosso conhecimento, agarrarem naquilo que vocês sabem, naquilo que estudaram, naquilo que a vossa vida também vos ensinou até aqui e colocar em prática. Portanto, leõezinhos, educação a nível do conhecimento é uma semana de infinitas possibilidades, portanto tudo aquilo pode acontecer se verdadeiramente quiserem que aconteça. E depois tem aqui esta força do Rei de Pentáculos que nos vem dizer que vocês têm tenacidade, vocês não desistem, vocês ao mesmo tempo vão ter aqui um sentido prático para determinadas situações e vão estar extremamente confiáveis. Portanto, esta semana aquilo que vocês prometerem não vão faltar com a vossa palavra e vão fazer com que aconteça. Leõezinhos, há muito tempo que não tínhamos uma semana como esta, portanto vamos aproveitar. E passamos para Virgem. Virgem, vocês têm uma semana interessantíssima pela frente a nível das cartas que eu estou aqui a ver e a nível energético. Portanto, a nível de tarô, aquilo que vocês têm esta semana é a carta da Imperatriz. E a carta da Imperatriz fala sempre de alguém que tem muita atenção. E esta atenção é uma atenção para os outros, a necessidade dos outros, aquilo que os outros estão mesmo a precisar. Ou seja, imaginem, a nível de um relacionamento amoroso, vocês vão estar mais atentos àquilo que a outra pessoa está a precisar de vocês ou está a precisar da relação e irão fazer com que isso aconteça ou irão pelo menos começar a dar passos nesse sentido. A nível profissional, irão ter mais atenção também, não só a determinados detalhes, determinados pormenores, mas também àquilo que poderão ser as necessidades de algum colega ou necessidades da chefia. E o mesmo se aplica se estivermos a falar de amigos ou se estivermos a falar de familiares. Porque esta carta é uma carta muito cuidadora, é uma carta que tem a ver também com a nutrição, com o dar, com uma nutrição prolongada, o nutrir o outro. E o nutrir aqui não é só em termos de comida, portanto, nutrir aqui podemos estar a falar de nutrir os sentimentos, nutrir a autoestima que a outra pessoa também poderá ter ou não. Portanto, é uma semana em que vocês vão estar aqui mais cuidadores perante os outros, com maior atenção àquilo que são as necessidades das outras pessoas, e é também uma semana de abundância quando esta carta aparece. Portanto, imaginem, esta semana, se necessitarem de alguma coisa, em princípio não vos faltará. Se vocês estiverem a pensar em termos financeiros, em princípio não vos vai faltar aquilo que vocês necessitam, mas estamos a falar também de abundância de afetos, não apenas de dinheiro. Portanto, se vocês estão a necessitar de apoio dos vossos amigos, irão tê-lo. Se estão a precisar de sentir mais amor da pessoa com quem estão, há tendência para que venha mais amor esta semana, porque vão estar com uma energia de abundância, juntamente com a atenção e o cuidado dos outros, a nutrição dos outros e aquilo que realmente é necessário. Mas também nutrirem-se a vocês mesmos, virgens. Não estejam só a pensar nos outros, não estejam só a ser cuidadores. Também é uma semana em que vocês se vão sentir mais criativos e, portanto, com essa criatividade, mais facilmente vão conseguir também ajudar determinadas situações e resolver determinadas situações de uma forma que será muito mais criativa e provavelmente vem, nem sequer vocês sabem muito bem de onde. No entanto, vocês, como mensagem dos anjos, têm esta carta que literalmente diz: para lá do comum. E este para lá do comum vem falar exatamente sobre, sabem, aqueles momentos em que nós temos um problema para resolver ou uma situação para resolver e não conseguimos encontrar solução. E começamos a tentar pensar e de repente, do nada, é como se houvesse um clique na nossa cabeça e de repente nós sabemos:
espera, e se eu fizer isto, isto e isto? E é exatamente isso que vai funcionar. E nós muitas vezes nem sequer compreendemos de onde é que veio aquele pensamento, de onde é que veio aquela ideia, de onde é que veio aquela solução. E muitas vezes essa ideia, essa solução, esse pensamento está a vir do nosso eu superior, ou está a vir dos nossos guias espirituais, ou está a vir diretamente do próprio universo. E esta semana é uma semana virgens em que vocês vão ter uma maior capacidade de conseguir receber este tipo de mensagem e ter ao mesmo tempo noção de que estão a receber este tipo de mensagem. É também uma semana virgens em que vocês irão sentir que mesmo que as coisas não estejam a acontecer como vocês gostariam que acontecessem, vocês têm pelo menos a noção de que tudo está a acontecer por uma razão. Ou seja, vocês não vão pensar, eu não tenho este emprego, a minha vida está-me a correr toda mal e eu não sei porquê. Vocês vão ter mais tendência para pensar, eu não tenho este emprego, era uma coisa que eu queria muito ter, mas se isto está a acontecer é porque há uma razão divina para isso e é porque algo de melhor está para vir para mim. E esta é uma noção que vocês vão ter. Portanto, a noção de que o universo está a trabalhar para o vosso bem, o universo está a trabalhar para o bem comum, não só vosso, mas também das outras pessoas, e que por vezes nem tudo acontece no tempo em que nós gostaríamos que acontecesse, mas sim no tempo certo em que deve verdadeiramente acontecer. E ter essa consciência é fantástico. Portanto, uma consciência espiritual muito grande, aliada ao mesmo tempo a uma grande capacidade de criatividade, de atenção, de cuidado para com o outro. E depois tudo isto vem muito bem resumido também aqui na mensagem dos guias, que nos vem falar em respeito. E este respeito é um respeito que vocês vão ter não só por aquilo que são as necessidades dos outros, que aliás vocês vão ter essa tendência uma vez que estão aqui com a Imperatriz, mas respeito também pelo próprio universo, respeito pelos tempos em que as coisas acontecem. E daí vocês terem esta carta que é para além do comum, para além daquilo que é conhecido, esta carta de mistério, de saber que há algo acima de nós que está a guiar-nos e que está a ajudar-nos, e vai haver respeito por isso. Portanto, vocês terão esta capacidade grande de respeitar o outro, esta capacidade grande de respeitar aquilo que está verdadeiramente a acontecer, e também aqui esta capacidade de respeitar o próprio universo e os tempos do universo. Portanto, meus queridos, respeito, consciência de que as coisas acontecem quando têm de acontecer, e depois a nossa querida Imperatriz aqui também com vocês, a fazer com que vocês tenham perfeita consciência de que têm que tomar um pouco mais atenção às outras pessoas, cuidar delas, ajudá-las, mas terem aqui também uma grande criatividade a acontecer ao mesmo tempo. Eu acho que acaba por ser uma semana muito, muito bonita para Virgem, e espero que gostem de tudo aquilo que está para vos acontecer. E passamos para Balança. Balança, vocês também esta semana com uma semana extremamente positiva e com uma energia muito bonita. A nível de carta de tarô, vocês estão aqui com um 10 de pentáculos ou um 10 de ouros. O 10 de pentáculos ou o 10 de ouros é uma carta muito associada à riqueza. E quando nós falamos em riqueza, poderemos estar a falar literalmente de riqueza material, o que significa que para alguns de vocês poderá estar a acontecer, imaginem, uma promoção no trabalho que vos vai dar mais dinheiro, ou se calhar vão encontrar um novo trabalho esta semana que vos vai pagar melhor, ou se calhar estavam desempregados e agora encontram trabalho e vão começar a trabalhar. Pode também significar, imaginem, que podem ganhar dinheiro numa lotaria, num totoloto, numa coisa assim do género. Não quer dizer que seja uma grande quantidade, mas alguma coisita poderá aparecer. Ou podemos estar a falar de uma situação de uma herança, alguém que entretanto faleça e que vos deixe qualquer coisa. Portanto, quando falamos aqui de riqueza, estamos, por um lado,
literalmente a poder falar de dinheiro, dinheiro que entra e que era inesperado, mas podemos estar a falar também de riqueza a outros níveis. Podemos estar a falar de riqueza a nível de sentimentos, riqueza emocional. Imaginem riqueza a nível dos amigos que vocês têm a rodear-vos ou dos sentimentos de amor que estão aqui à vossa volta. Portanto, é uma semana em que vocês devem aproveitar esta abundância que está aqui a aparecer e é uma semana em que devem tentar aproveitar as coisas boas que estão aqui a acontecer convosco. Eu sei que a parte da herança poderá não ser considerada muito positiva, porque, regra geral, se vai haver uma herança é porque também vamos perder alguém, mas nada daquilo que eu tenho para vos dizer esta semana é negativo, antes pelo contrário. Portanto, não se admirem se houver aqui realmente uma sensação de algo que está a entrar na vossa vida, algo que aparece como sendo perfeito ou que entra em harmonia, ou então podemos literalmente estar a falar de algo financeiro, sim. Depois tem aqui uma carta que eu acho fantástica mesmo, porque a nível de mensagem dos anjos, vocês têm esta carta que fala aqui sobre o despertar do gênio. E o despertar do gênio é no sentido em que vocês esta semana vão ter uma maior consciência daquilo que é o vosso valor. Ou seja, a vossa autoestima vai aumentar, mas não é autoestima no sentido de olharem-se no espelho e pensarem eu hoje estou a parecer tão bem, estou tão bonita, estou tão bem arranjada. Não é nesse sentido. É no sentido em que vocês vão ter consciência de que fazem falta, de que aquilo que vocês estão a fazer nesta vida interessa. Vocês estão a tocar pessoas, vocês fazem falta a este mundo. Mesmo que vocês pensem que não, mesmo que vocês tenham momentos em que querem desistir e não querem mais estar aqui e nem sequer sabem para que é que estão vivos, esta semana vocês vão se recordar de porque é que fazem falta, porque é que estão aqui, o que é que vocês estão aqui a fazer. Vocês podem pensar que ninguém precisa de mim, mas esta semana vocês vão ver que precisam sim. Vocês têm valor e vocês têm que se valorizar acima de tudo, coisa que vocês, balanças, não têm andado a fazer ultimamente. E, portanto, eu estou a falar de forma mais séria porque os meus guias estão a passar esta mensagem de forma mesmo emotiva. Portanto, existe alguém balança que vai assistir a este vídeo e que está a precisar de ouvir isto. E a mensagem para este balança ou esta balança é: tu tens valor sim, e esta semana vais ter consciência do teu valor, vais ter conhecimento daquilo que tu vales, o que é que estás aqui a fazer e porque é que contas, porque é que fazes falta. Estás aqui por uma razão, não estás aqui à toa, estás aqui porque o universo precisa de ti aqui e existe alguém que continua a necessitar de ti e que vai necessitar, se não agora, mais à frente, mas precisam de ti aqui. Portanto, esta carta é isto que nos vem trazer, é esta noção de eu sou valioso ou sou valiosa, eu faço falta, existe uma razão para eu estar aqui. Esta mensagem agora foi um bocadinho forte, eu não sei porque é que os guias me transmitiram isto desta maneira. Como vocês sabem, não é muito comum os guias passarem mensagens pesadas quando eu estou a fazer um vídeo de signos. Isso acontece muito mais com os vídeos de escolher uma carta, mas esta mensagem veio claramente porque alguém balança que vai ver este vídeo precisa de ter esta consciência. Por isso é que eu até me desviei de todo o resto que esta carta traz e foquei-me só nisto porque há alguém que precisa de ouvir isto. Eu peço desculpa para os outros balanças, mas se há alguém que necessita de saber que faz falta cá, então vamos transmitir a mensagem a essa pessoa, e os outros para quem esta mensagem não fez sentido irão ter as vossas mensagens depois na próxima semana. Mas se temos aqui alguém que pensa que não está a fazer nada neste mundo, que está a pensar até em partir porque já não faz cá falta e necessita de saber que faz falta sim, que é importante sim, que é amado sim, que tem um propósito divino, então vamos passar essa mensagem, porque se conseguirmos tocar apenas uma pessoa, já vai valer a pena. Agora, relativamente à mensagem dos guias, uma mensagem que vem falar sobre liberdade. Liberdade é muito importante em todo este contexto que eu estava aqui a falar, porque muitas vezes quando nós nos deparamos com pessoas que não sabem o que é que estão cá a fazer
ou já não querem estar cá mais, é porque se sentem presas de alguma forma. Sentem-se presas numa vida que não lhes agrada, sentem-se presas numa vida que não está a fazer já mais sentido e muitas vezes pensam que a única forma de haver liberdade é partir, é ir embora. E esta carta vem dizer não. Não só fazes falta, não só vais ter consciência daquilo que estás aqui a fazer, como tens a liberdade de mudar a tua vida. Portanto, meu querido ou minha querida balança que precisa de ouvir isto, não pense que está preso, não comeces a pensar eu estou preso nesta vida, eu não consigo sair daqui, eu não estou aqui a fazer nada, eu não faço falta aqui, eu não tenho liberdade, eu estou preso. Tens liberdade sim. Enquanto existir liberdade a nível de pensamento, enquanto existir liberdade a nível de alma, essa é toda a liberdade que nós necessitamos, porque é com essa liberdade que tudo o resto depois vem atrás. Portanto, conheçam o vosso valor, amem-se mais, por favor, balanças. Esta semana já sabem, noção de eu sou livre sim, existe liberdade. O acordar do gênio, ou seja, o terem consciência de porque é que estão cá e a falta que fazem verdadeiramente aqui, e o universo tem um plano para vocês. Vocês não estão a viver uma vida de inferno, aquilo que está a acontecer é porque tem de acontecer e vocês vão ter a vossa liberdade. Aliás, já a têm, mesmo que não a estejam a ver. E depois, por último, temos aqui a nossa cartinha. Agora de repente perdi-me com todas estas mensagens, mas temos aqui o nosso 10 de pentáculos, que vem falar em abundância, em riqueza e na possibilidade para alguns de vocês de virem a receber aqui algum dinheiro extra, qualquer coisa com a qual não estavam a contar. E eu volto a repetir esta mensagem que apareceu de forma tão forte neste momento, transmitida pelos meus guias. Para aqueles que pensam que não estão aqui a fazer nada, estão sim. Não é o momento de desistir, não é o momento de partir, não é o momento de achar que a vossa vida não tem significado. A vossa vida tem significado sim. E se vocês estão aqui, neste momento, neste planeta, a viver esta vida, há uma razão para isso, há um propósito. E mesmo que vocês neste momento não vejam esse propósito, Deus sabe aquilo que está a fazer. O universo sabe qual é a razão. E vocês... Eu não gosto de dizer não tenho que questionar porque Deus é que sabe, mas muitas vezes nós passamos por coisas horríveis na nossa vida, situações péssimas, não para nos mandar abaixo, não para nos deprimir, mas para nos ensinar que temos a força suficiente para conseguir ultrapassar, para nos ensinar que nós conseguimos agarrar em experiências más e transformá-las em algo de bom, em algo de positivo. A pessoa forte não é aquela que nunca cai. A pessoa forte é aquela que cai, aquela que perde tudo, mas que se levanta novamente. Essa é a verdadeira força. Portanto, balança que está a precisar de ouvir estas mensagens. Esta leitura foi claramente para alguém que necessita, porque eu não sinto que estou a falar para um grupo inteiro. Eu sinto que estou a falar para alguém isolado que necessita mesmo de ouvir isto para não cometer aqui nenhuma asneira, por assim dizer, ou pelo menos para não desistir da sua felicidade e de viver a sua própria vida. A mensagem foi pesada, mas tinha que ser dita. Para todos os outros balanças, espero que tenham uma excelente semana. E passamos para Escorpião. Escorpião, esta semana vocês têm uma carta muito bonita, vocês têm um arcano maior que é a temperança. A temperança é uma carta que nos vem trazer aqui um sentido de cura. E quando eu falo de cura, podemos estar literalmente a falar de uma cura física. Portanto, se alguém de Escorpião tem andado adoentado, esta semana há a possibilidade de recuperar, de melhorar ou até ficar verdadeiramente bem. Mas podemos também estar a falar de cura a nível emocional, cura a nível espiritual. Esta é uma carta que também nos vem trazer aqui alguma moderação, ou seja, vocês vão ter uma capacidade esta semana de serem mais moderados nas atitudes, nas vossas palavras, nos vossos pensamentos. Portanto, imaginem, a nível de um relacionamento amoroso, vocês vão ser muito mais moderados na forma como tratam a outra pessoa, como falam com a outra pessoa, aquilo que vocês pensam sobre a vossa
relação, a nível profissional, a mesma coisa. E vai haver aqui também, quando se fala em moderação, vocês serem capazes de tentar atingir algum tipo de equilíbrio, porque muitas vezes, e isto acontece-me a mim também, estamos tão focados na vida amorosa que a vida profissional vai um pouco abaixo. Ou estamos tão focados na vida profissional que nos esquecemos da família. Ou estamos tão agarrados à nossa família, àquilo que se passa com a família, que de repente estamos a deixar cair o profissional e o amoroso também. Esta semana vocês vão ter mais moderação, portanto não vai haver esta tendência tão grande de dar importância apenas a uma coisa e acabar por colocar as outras de lado. Vai haver aqui uma espécie de equilíbrio naquilo que vocês estão a fazer e na maneira como vão também distribuir o vosso tempo, o que acaba por ser muito mais positivo, Escorpião, como devem de imaginar. É também uma semana em que poderá haver aqui uma sensação de transformação a nível espiritual, portanto poderão sentir-se um pouco mais abertos, um pouco mais despertos, poderão sentir que de repente estão a compreender melhor determinadas coisas e alguns poderão até iniciar o seu despertar, o que é sempre algo muito intenso, como a maior parte das pessoas que segue este canal ou está a passar pelo despertar ou já passou pelo despertar, portanto vocês sabem até que ponto é intenso e até que ponto nos traz uma série de emoções ao de cima e nos tira pessoas da nossa vida e mete outras pessoas diferentes e por vezes nós já nem sabemos muito bem o que é que está a acontecer, mas para que vocês não se percam, até porque vão estar aqui com maior moderação, tem depois esta mensagem dos anjos que fala no poder do propósito. E o poder do propósito é um pouquinho parecido com aquilo que saiu a balança, mas não é exatamente a mesma coisa. Mas é parecido no sentido em que é como se vocês vão ter mais consciência esta semana, Virgem, de porque é que estão cá. Ou seja, o que é que estão a fazer nesta vida, a quem é que vocês fazem falta verdadeiramente, qual é que é o vosso propósito, o que é suposto estarem aqui a fazer e terem noção disso, terem esse conhecimento, vai-vos dar aqui um maior poder e uma maior capacidade de conseguir depois dirigir a vossa própria vida e conseguir atuar e agir conforme aquilo que vocês sabem que vão estar aqui verdadeiramente a fazer. Portanto, esta ideia de haver aqui esta noção de eu estou aqui por isto, eu estou aqui por esta razão, vai também claramente aumentar a vossa autoestima, mas uma vez que também estão com a temperança, será um aumento da autoestima saudável, um aumento da autoestima não em que vocês vão pensar que são os maiores e os melhores, mas uma autoestima que vai fazer com que se sintam bem, que vai fazer com que vocês gostem de vocês mesmos, mas não de uma forma exagerada. Será de uma forma saudável e de uma forma controlada, mas sempre com esta sensação também de eu faço falta, eu sei porque é que estou aqui. E daí a autoestima aumentar por terem consciência de eu sou importante no meio de tudo isto, no meio deste universo enorme, eu ser um ser humano deste tamanhinho, mas eu consigo fazer a diferença e sei porque é que estou aqui. E essa noção é muito importante. Ou seja, vocês vão conseguir fazer o que diz a mensagem dos guias, que é conexão. Vocês vão conseguir fazer finalmente a conexão entre aquilo que é a vossa vida terrena, o que é que estão a fazer aqui e o vosso propósito mais divino. E portanto acaba por ser aqui uma junção bonita que vocês vão aqui ter, Escorpião. Esta noção de eu estou a fazer isto a nível espiritual, estou a fazer isto a nível pessoal, é isto que eu estou aqui para aprender, é isto que eu tenho para fazer. Portanto, vão fazer estas conexões de conseguirem compreender como é que tudo isto se interliga e está a funcionar. Portanto, Escorpião, conexão muito importante, o poder do propósito e de terem consciência de porque é que estão aqui e o que é que estão a fazer e quem é que vocês vêm ajudar, tudo ao mesmo tempo que tem a temperança, que é uma carta de cura, uma carta que vem aqui também trazer esta sensação de equilíbrio, de moderação e de saberem exatamente o que é que estão a fazer, mas de forma calma e equilibrada. Portanto, Escorpião, eu acho que é uma semana extremamente poderosa para vocês, mas é uma semana em que tudo aquilo que acontece vai acontecer de forma tranquila, de forma moderada, de forma cuidada. Aproveitem porque é uma excelente semana. E passamos para
Sagitário. Sagitário, vocês não vão ter uma das semanas mais fáceis relativamente aos outros signos, mas com dedicação, com calma e com paciência, tudo se faz e tudo se ultrapassa. Portanto, para Sagitário temos então um 5 de espadas a reger. E um 5 de espadas, imediatamente, aquilo que nos traz é uma sensação de derrota, uma sensação de quererem atingir qualquer coisa que não conseguiram atingir, perder qualquer coisa que vocês até pensavam que era importante. Eu estou aqui a colocar o pensavam, porque nós muitas vezes achamos que há coisas que são muito importantes para nós, mas se nós formos pensar bem, se calhar não eram assim tão importantes quanto isso. E muitas vezes é uma questão de ego, é uma questão de porque era meu, é mais uma sensação de posse e não necessariamente porque era algo que nós queríamos mesmo. É o chamado a uma relação tóxica, por exemplo, em que por vezes já nem sequer existe amor, mas as pessoas não se largam porque têm aquela toxicidade, aquela sensação de possessão pela outra pessoa. Mas aqui, quando eu estou a falar em derrota, podemos estar a falar de, imaginemos, um relacionamento amoroso que termina, ou vocês têm que aceitar que a relação terminou. Podemos estar a falar não necessariamente da relação ter acabado, mas imaginem, se calhar vocês estavam com algo para decidir na relação e a ideia que vai vencer ou a vontade que vai vencer é da outra pessoa e não a vossa, e nesse sentido sentirem que houve ali uma derrota, que perderam qualquer coisa. A nível profissional, imaginem, foram a uma entrevista de emprego, queriam muito aquele emprego e não o vão conseguir, ou talvez percam o emprego em questão. Esperemos que não nos bater na madeira para que isto não aconteça, que os empregos não são assim tão fáceis de aparecer, mas há aqui muito esta sensação de perda. Portanto, poderão aqui perder alguma amizade, poderão perder aqui algum relacionamento com algum familiar importante para vocês, mas há de facto aqui esta sensação de tinham qualquer coisa e vão perder, não vão continuar a ter, infelizmente. No entanto, esta carta também nos diz mais coisas e, Sagitário, vocês não vão gostar daquilo que eu tenho também para vos dizer. É que esta carta pode não estar a falar necessariamente de uma derrota, mas pode estar a falar de uma tendência que vocês tenham esta semana para serem um pouquinho mais egoístas e para estarem a pensar mais em vocês e não tanto nos outros. Portanto, é possível que, imaginem, num relacionamento amoroso, vocês querem uma coisa, o vosso parceiro ou a vossa parceira quer outra e vocês, por egoísmo, mesmo que até se percebam que a outra pessoa tem a sua razão, vocês vão querer fazer valer a vossa vontade. E isto vai levar a quê? Vai levar a que possam ter vitórias, mas vitórias vãs, ou seja, vitórias que não vos vão levar a coisíssima nenhuma. São ilusões de vitória e não uma vitória real. O que eu quero dizer com isto é, vamos imaginar a situação de uma relação amorosa, em que a outra pessoa quer ir por aqui e vocês querem ir por ali. E vocês até têm noção de que realmente o ir por ali como a outra pessoa quer até era o melhor para a relação e para os dois. Mas por uma questão de ego, por uma questão de egoísmo, por uma questão de teimosia, vocês querem continuar a levar a vossa vontade adiante. E até podem conseguir e vocês vão por aqui, a outra pessoa vai arrastada por aqui e vocês vão se sentir vitoriosos. No entanto, se calhar o irem por aqui vai fazer com que hajam maiores problemas na relação, vai criar atritos, vai criar discussões e quem sabe pode levar até à vossa relação ficar extremamente enfraquecida. Ou seja, cuidado com as vossas batalhas esta semana. Escolham muito bem porque é que vale a pena realmente batalhar por alguma coisa ou porque é que simplesmente devem deixar ir e não se devem preocupar em ganhar, em vencer. Ou seja, não pensem tanto naquilo que o vosso ego quer esta semana, pensem naquilo que é melhor para todas as pessoas envolvidas na situação. Porque se estiverem a agir por ego, se estiverem a agir por teimosia e por egoísmo, aquilo que vai acontecer é terem uma vitória que vocês pensam que é uma vitória, mas que depois, mais tarde,
vocês vão se aperceber que vos vai trazer muito mais problemas do que se vocês tivessem simplesmente deixado a outra parte ou a outra pessoa seguir com a sua ideia. Portanto, escolham as vossas batalhas. Outra tendência que vocês vão ter também esta semana, Sagitário, eu sei que Sagitário é um signo que geralmente é muito animado e é divertido e gosta de estar com amigos e etc. Mas vocês vão ter aqui tendência para alguma hostilidade. E quando eu digo hostilidade, não é necessariamente terem tendência para gritar ou para discutir, não é bem nesse sentido, mas é mais no sentido em que a vossa paciência não vai ser a mesma e se calhar vocês numa relação vão responder ao vosso parceiro ou parceira de uma forma mais brusca, se calhar vão ter menos compreensão, menos empatia, até porque vocês vão estar com tendência para o egoísmo, portanto a falta de compreensão e de empatia poderá estar aqui e poderão ser vistos pelos outros como se estivessem com uma maior hostilidade, porque vocês querem fazer valer a vossa vontade, aconteça aquilo que acontecer, porque vocês não querem ter uma sensação de derrota. Por vezes este tipo de vitória em que vocês estão a ser mais bruscos, mais hostis, um pouco mais egocêntricos, um pouco mais egoístas, acaba por levar a uma derrota não a curto prazo, mas a longo prazo. Portanto, escolham bem as vossas batalhas. A nível de mensagem dos anjos, vocês têm aqui uma máquina do tempo. E esta máquina do tempo vem aqui dizer, Sagitário, que esta semana vocês têm que pensar naquilo que foram as vossas ações passadas, as vossas atitudes passadas e tentar perceber se de facto agiram da melhor forma ou não. E depois é muito simples, se vocês fizeram algo no passado que funcionou muito mal e estão prestes a repetir o mesmo, então lembrem-se que funcionou mal, que correu mal e que não o devem fazer para que o possam evitar. Se por outro lado se lembrarem de uma situação do passado em que vocês ao terem uma determinada atitude tiveram um resultado verdadeiramente positivo, tentem colocar novamente em prática, claro, se for possível e se fizer sentido. Porque se o fizerem com dedicação, que é aqui a vossa mensagem dos guias, fazer tudo com dedicação, talvez vocês consigam ter uma semana mais fácil, que nos venha tirar esta energia tão pesada deste 5 de espadas. Portanto, é necessário haver dedicação esta semana e não dedicação só a vocês mesmos, Sagitários, porque vocês já vão estar com tendência para isto, portanto será dedicação para observar os vossos atos, para observar aquilo que também foram as vossas atitudes e as vossas palavras no passado e tentarem integrá-las no aqui e no agora, neste momento. Portanto, temos dedicação, depois temos aqui também a máquina do tempo, que nos vem recordar que devemos analisar o que fizemos para tentar aplicar aquilo que houve de bom neste momento, nesta fase da nossa vida, e depois o 5 de espadas, que nos pode trazer uma derrota, uma perda, é verdade, mas pode também trazer esta sensação de algum egoísmo, tendência para quererem ganhar a todo custo e até para parecerem um pouquinho mais bruscos ou mais hostis com as pessoas que vocês até gostam. Portanto, Sagitário, tenham um pouquinho mais calma esta semana, pensem antes de falar, pensem antes de agir para que tudo seja muito mais tranquilo. E passamos para Capricórnio. Eu quando vi as cartas de Capricórnio pensei, eu queria tanto ser Capricórnio para ter estas cartas e depois lembrei-me, espera, mas o teu ascendente é Capricórnio e como eu já disse em alguns vídeos, nós devemos ver não só o nosso signo solar, mas também o nosso ascendente, porque muitas vezes as mensagens para nós até estão mais no nosso ascendente do que estão no próprio signo solar. Portanto, de certa forma, como este é o meu ascendente, estas cartas também podem ser para mim, assim fico mais contente porque eu gosto das cartas que Capricórnio tem esta semana. A nível de tarô, e isto bate certo com a minha situação, temos aqui os Capricórnios muito apaixonados com um 2 de copas e o 2 de copas literalmente é uma carta que vem falar
de amor. E podemos estar a falar de amor mesmo numa relação, ou seja, podemos estar a falar, imaginem, se calhar há aqui Capricórnios que se estão a apaixonar, ou há aqui Capricórnios que estão apaixonados, mas que estão aqui a passar para outro nível e a ter um sentimento mais forte, um sentimento mais profundo. Podemos estar a falar aqui de Capricórnios que fiquem noivos, ou que vão casar, ou que estejam a planear casar, ou começar a viver juntos. Portanto, esta carta literalmente pode estar a falar sobre isso, e é nesse sentido que me vai tocar aqui a mim enquanto meu ascendente, porque toda a gente sabe que eu estou muito apaixonada neste momento, não é segredo para ninguém, até há quem faça piadinhas com isso, mas pronto, acontece. Mas agora não estamos aqui para falar da minha vida amorosa. Mas aqui, Capricórnios, podemos estar literalmente a falar desse tipo de amor, ou podemos estar a falar de amor também mais a um nível espiritual, podemos estar a falar também de amor mais no sentido daquilo que é o amor da família, naquilo que é o amor dos amigos. Agora, que o amor vai estar claramente aqui presente, vai estar sem dúvida nenhuma, e eu acho que é uma semana extremamente interessante, considerando até as próximas duas cartas que vêm aí. Mas podemos estar a falar, lá está, de um amor mais espiritual, porque muitas vezes a conexão entre duas pessoas não é a conexão física, é a conexão espiritual que elas têm. E muitas vezes essa conexão espiritual vale muito mais do que qualquer tipo de conexão física que duas pessoas possam ter uma com a outra. Nada é mais valioso realmente do que a parte espiritual. Mas é também uma carta que nos vai falar de realizações a nível emocional, vai-nos falar aqui também da capacidade de crescimento a nível emocional, ou seja, realizações a nível emocional quer dizer que algo de positivo vai acontecer que vai mexer com as vossas emoções e com os vossos sentimentos. Portanto, uma semana extremamente positiva a nível de amor, a nível da energia de amor que vai estar aqui à vossa volta. Temos Capricórnios apaixonados, Capricórnios que se vão apaixonar, Capricórnios que vão avançar, enfim, eu acho que isto é fantástico e realmente bate aqui com a minha parte de Capricórnio também, que toda a gente sabe como é que eu agora tenho andado ultimamente. Continuando, temos depois aqui também a mensagem dos anjos que nos vem falar aqui numa explosão de magia. Esta explosão de magia, podemos estar a falar literalmente magia no sentido amoroso e, portanto, aquela sensação mágica que uma pessoa tem quando está apaixonada pela outra. Desculpem eu estar a voltar ao apaixonado, mas neste momento é mais forte do que eu. Temos que estar a falar assim. Enfim, eu e o meu mexicano e eu. Mas continuando, portanto aqui também estamos a falar de uma questão de começar a haver uma maior conexão entre vocês, Capricórnios, e o vosso eu superior. E, portanto, começar a haver aqui esta sensação de magia, mas magia mais relativamente ao cosmos, mais relativamente à parte espiritual, o terem noção de que existe um propósito, algo maior, e que vocês estão a trabalhar para esse propósito, para esse algo que é maior do que vocês, mas do qual vocês fazem parte. Isso vai-vos trazer uma sensação de alegria, uma sensação de estarem completos e uma sensação de propósito no mundo, de que fazem falta e porquê. E já é o terceiro signo esta semana que tem uma carta que fala sobre terem noção de qual é que é o vosso propósito. Mas acima de tudo, esta carta também vem representar a magia que é haver uma maior comunicação e uma maior conexão com o nosso eu superior. E é exatamente por isso que, como mensagem dos guias, Capricórnio tem esta mensagem que é comunicação. E esta comunicação é exatamente a comunicação entre aquilo que é o nosso eu superior e aquilo que é a nossa alma no corpo neste momento. Portanto, Capricórnio, um aumento da comunicação com o mundo espiritual, ao mesmo tempo em que tem uma explosão de magia relacionada não só com o amor, mas com a parte espiritual também, e depois literalmente uma carta que nos vem falar de amor, mas que não tem que ser só o amor entre duas pessoas, poderá ser um amor a nível espiritual também, ou até um amor de uma força externa mais superior que nos esteja aqui a controlar. Portanto, meus queridos Capricórnios, vocês têm uma semana fantástica pela frente.
E passamos para Aquário. Aquário, estou vossa fã esta semana. Vocês têm aqui cartas muito bonitas que mostram que vocês vão ter aqui um coração muito, muito grande esta semana. Aquário, a nível de carta de tarô, vocês têm um 2 de paus. E um 2 de paus é uma carta que geralmente tem a ver com domínio, o domínio de determinadas situações, mas não de uma forma negativa, porque existe aquele domínio em que nós somos controladores e tomamos algo pela força, e depois existe aquele outro domínio em que nós temos domínio das situações porque sabemos como falar, sabemos como agir, conseguimos ter empatia para com os outros e é por isso que os outros nos vão dar ouvidos. E tem mais a ver com isso esta semana, esta questão de domínio que o 2 de paus nos está aqui a trazer. Vocês esta semana estão numa semana fantástica para, por exemplo, começarem a fazer planos. Portanto, se a nível da vossa relação amorosa estão a pensar dar um passo em frente, se calhar está na altura de começar a pensar sobre isso. Se não estão numa relação, mas estão interessados em alguém, comecem a planear, convidar aquela pessoa para sair, meter em conversa, tentar marcar um encontro. Se já estão numa relação, começar a pensar no passo seguinte que querem dar. Será que querem ficar noivos? Será que querem casar? Será que querem começar a viver juntos? Será que querem ter filhos? A mesma coisa a nível profissional. Se estão a querer, por exemplo, começar a ter o vosso próprio negócio, está na altura de começar a fazer esse tipo de plano. Portanto, comecem a planear, porque estão numa semana em que tudo aquilo que vocês pensem, tudo aquilo que vocês comecem a planear vai acabar por sair bem. Depois também aquilo que esta carta nos vem trazer tem a ver com a vossa capacidade de olhar para a frente, olhar para o futuro, e é por isso que também é importante que comecem a fazer planos agora, porque é aquela altura em que vocês parece que vão conseguir ver mais à frente, conseguem ver mais ao longe. Ou seja, ao olharem para o vosso relacionamento amoroso, vocês não estão a ver só aquilo que o vosso relacionamento vai ser agora, mas estão a ver o que é que o vosso relacionamento poderá ser daqui a meses ou anos à frente. Mesma coisa para a parte profissional. Portanto, esta capacidade de ver mais além é algo que vos vai ajudar também a planear melhor e logo a ter um melhor domínio da situação. Portanto, é quase como se vocês tivessem uma capacidade de conseguir prever o vosso crescimento a nível do futuro, o que acaba por ser algo aqui muito bonito e vos vai trazer, sem dúvidas também, o crescimento de novas oportunidades, porque se vocês começarem a planear tudo e a ver mais à frente, claramente mais portas depois se vão abrir para vocês. No entanto, não só disso falamos esta semana, mas vocês têm esta mensagem dos anjos que fala sobre o abraço terno. E o abraço terno vem aqui representar esta capacidade que vocês vão ter esta semana de ter empatia para com o outro, de conseguirem ter também uma grande capacidade de compaixão para com as outras pessoas, uma capacidade de carinho, de ternura. E esta capacidade de carinho e de ternura e de cuidar do outro, vocês também vão ter para vocês próprios, Aquário. Portanto, vocês também vão ter a capacidade de se amarem mais a vocês mesmos, se apreciarem mais a vocês mesmos, de serem até um pouco mais cuidadosos e um pouco mais carinhosos com vocês. Porque nós muitas vezes preocupamos-nos com os outros, mas não nos preocupamos connosco, colocamos-nos em segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto plano. E esta semana não, Aquário, esta semana vocês também se vão cuidar, também vão pensar em vocês, vão ter aqui uma maneira diferente, vão ser mais benevolentes, vão ser mais bondosos. Portanto, é uma semana em que vocês vão estar aqui mais dispostos também a ajudar as outras pessoas e a conseguir retirar também das situações o máximo possível a nível de positividade. Depois, como mensagem dos guias, não me surpreende minimamente, vem a carta da compaixão. Portanto, a reafirmar completamente a mensagem dos anjos, que vem falar também em compaixão, em bondade, em empatia, no cuidar do outro. Portanto, isto é algo que vai ser muito importante para Aquário esta semana, a capacidade da compaixão, da empatia e da compreensão. E já sabem, tudo ao mesmo tempo em que tem uma carta de domínio, mas domínio no sentido em que vão
conseguir olhar mais para a frente, conseguir planear, e com esse olhar para a frente e o conseguir planear as coisas, ao mesmo tempo que estão a ser bondosos e a ter compaixão e empatia, vai fazer com que se abram novas oportunidades na vossa vida e com que a vossa vida vá andar mais para a frente. Portanto, Aquário, mais positivo do que isto nesta semana era difícil. E por último passamos para Peixes, que tem uma semana interessante, muito interessante aqui. Eu não estou a dizer isto de forma negativa, estou a dizer isto porque acho realmente interessante a maneira como estas mensagens estão aqui a ser passadas para Peixes. A nível de carta de tarô, vocês têm aqui um 3 de ouros, e o 3 de ouros é uma carta muito associada àquilo que é o trabalho material. Portanto, aqui estamos a falar ou literalmente da vossa vida profissional, ou estamos a falar aqui de qualquer coisa que vocês tenham que fazer com as vossas próprias mãos, ou algo que seja mais palpável, mais visível. Portanto, claramente esta carta está a remeter muito mais para a parte profissional e para a parte mais prática do que está a remeter para outras situações. É uma carta que também nos vem dizer que é extremamente vantajoso para vocês esta semana, Peixes, se vocês forem capazes de trabalhar em equipa, se vocês forem capazes de não apenas estarem a querer ficar isolados, mas conseguirem coordenar as outras pessoas também, juntar-se às outras pessoas, e se calhar um trabalho que parecia tão mais difícil, tão mais complicado, com o trabalho de equipa vai ser feito de forma muito mais rápida, vai ser feito de forma muito mais positiva. Aliás, vocês depois têm ali uma carta em que vão entender porque é que eu estou a levar isto para o lado da positividade e para o lado do correr bem, e achar que vocês de facto devem mesmo fazer isto e tentar trabalhar em equipa. Esta carta também tem muito a ver com a capacidade de trabalhar com as outras pessoas de forma harmoniosa. Portanto, vai ser mais fácil para vocês esta semana evitar determinados conflitos, evitar determinados confrontos e conseguir encontrar uma harmonia quando estiverem a trabalhar com as outras pessoas. Mas é também uma carta que diz que vocês se devem expressar. Se tiverem uma ideia, digam-na, expressem-se. Se não se estiverem a sentir bem, digam que não se estão a sentir bem. Se acham que poderia ser feito de outra forma, então digam. Não tenham medo de se expressar, não tenham medo de dizer aquilo que estão a sentir, não tenham medo de serem quem são. Aliás, vocês têm aqui como mensagem dos anjos uma carta que fala sobre encontros próximos, e tem umas borboletas, uma gaiola, as borboletas a sair da gaiola. E toda esta imagem que está aqui vem-nos dizer algo muito importante, que é, por vezes, a nossa força está na nossa vulnerabilidade. Por vezes a nossa força está na nossa capacidade de partilhar com os outros algo que é muito, muito nosso. E que nem todas as pessoas têm a capacidade de falar sobre isso, partilhar algo que nos aconteceu, algo que nos afetou. E esta semana este pode ser o caso para muitos peixinhos que me estão a ouvir. Ou seja, em vez de vocês pensarem que aquilo que vos aconteceu ao partilhar com outra pessoa vos vai fazer fracos, é exatamente o contrário. Aquilo que vos aconteceu, aquilo que vocês já passaram, simplesmente vos vai fazer mais fortes. Ou seja, a vulnerabilidade pode estar aqui a jogar a vosso favor. Não tenham medo de se mostrarem como são. Ou seja, se vocês mostrarem as vossas feridas, vocês podem literalmente estar a inspirar outras pessoas para se começarem a curar também. Eu estou a dizer isto desta forma porque há coisas que eu gostaria também de vos contar, e vou fazer isso em determinados vídeos que me aconteceram, e quero-vos contar exatamente por esta razão, porque por vezes nós dizermos aquilo que nos aconteceu a nós é uma maneira de ajudar os outros a curarem também. No entanto, não se esqueçam que mesmo partilhando algo que é muito vulnerável para vocês, mas é forte ao mesmo tempo que o estão a fazer, devem também manter determinadas
fronteiras, determinados limites. Portanto, partilhar algo vosso para ajudar ou para inspirar alguém, sim, mas dentro de determinados limites e não deixar que as pessoas entrem em determinadas zonas vossas que vos tiram da vossa zona de conforto, que não vos deixam sentir-se bem. Portanto, partilhar, sim, porque não há nada mais forte do que mostrar por vezes a nossa vulnerabilidade, mas partilhar com algum cuidado e sabendo exatamente o tipo de fronteira entre eu e o outro. E tudo isto, e por isso é que eu dizia na outra carta que as coisas iriam correr bem, vai trazer a mensagem dos guias, que é sucesso. Portanto, meus queridos, se vocês forem capazes de fazer tudo isto, ou seja, o trabalhar em equipa, manterem-se aqui de uma forma harmoniosa, agarrarem-se aqui ao vosso trabalho mais material, o vosso trabalho mais manual, ao mesmo tempo não terem medo de partilhar aquilo que são algumas das vossas vulnerabilidades, mas que se podem transformar em força, e ao mesmo tempo saber como colocar a fronteira em tudo isto, atingem o sucesso, peixinhos. Portanto, eu acho que estamos a acabar a semana com chave de ouro, porque apesar de vos estar aqui a ser pedido para serem vulneráveis, vocês vão ser vulneráveis para poder ajudar e inspirar as outras pessoas com aquilo que vos aconteceu a vocês. Por vezes partilhar um pouquinho daquilo que é nosso faz maravilhas relativamente à nossa relação com os outros. Desde que saiba as fronteiras e até onde é que devemos ir e até onde é que podemos partilhar verdadeiramente. Portanto, meus queridos, vocês têm uma semana fantástica e se fizerem tudo isto, têm sem dúvida nenhuma o sucesso à vossa frente. Peixinhos, aproveitem. E pronto, por hoje eram estas as mensagens que eu tinha para vos passar relativamente às previsões de tarot e as mensagens dos anjos e dos guias para esta semana, que se inicia hoje no dia em que eu estou a gravar o vídeo, porque estou a gravá-lo um dia atrasado novamente. Gostaria de vos voltar a pedir a todos, se for possível, para fazerem like no vídeo, deixarem um comentário, nem que seja com um emoji, nem que seja só a dizer bom dia, boa noite, mas colocar qualquer coisa porque já conta para o algoritmo e, se possível, subscrever o canal, porque isso iria ajudar-me imenso, iria fazer com que mais pessoas pudessem ter acesso também a todos os vídeos que eu vou aqui fazendo. Recordar também que o próximo vídeo que vou fazer, sem ser este, portanto, sem ser este, que este é suposto sair todas as semanas, só não saiu a semana passada porque eu estava doente, como vocês sabem, estive no hospital, mas irá sair o vídeo sobre as perguntas que vocês têm para me fazer sobre chamas gêmeas. Portanto, quem quiser colocar dúvidas ainda vai a tempo, porque eu ainda não gravei o vídeo porque estive doente. Deixem em baixo nos comentários as vossas perguntas, as vossas dúvidas, que é para eu vos poder responder. Quem quiser ter uma consulta comigo, basta enviar uma mensagem para o número do WhatsApp que vai passando aqui em baixo e eu irei responder e podemos marcar então a consulta. Meus queridos, gostaria então de agradecer a todos aqueles que estiveram presentes na estreia, mas também a todos aqueles que me acompanham ao longo de tantos anos aqui já no YouTube. Já são 6 anos do canal de Poder do Cosmos. Muito obrigado para todos. Espero que tenham todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê e muito obrigada por me terem ouvido.